Muito boa tarde, Ian Braga, boa tarde, professor Herbert Melo, boa tarde, Raimundo Soares, Cartacho Neto, ali na Operação Técnica, e boa tarde a todos os ouvintes da Difusora, espalhados nos recantos desse país e até no exterior. Sertão chovido, clima bom, rapaz, melhorando, as perspectivas são de mais chuvas ainda. Chuva ontem em Cajazeiras, quase chegando a 100 milímetros, e aqui em outras regiões, mais de 100 milímetros. Aqui mesmo na região de Cajazeiras, teve localidades na zona rural superior a 100 milímetros. Mas aqui em Cajazeiras mesmo, quase 94. Lá nos Barreiros também, 92 para 93, Zezito me informa. Souza, muito bem chovido. A região toda chovida. Agora, antes de começar mesmo o assunto que eu quero aprofundar o comentário, teve um assunto hoje que ficou se discutindo nas esquinas, e dentro dessa questão em Cajazeiras, que ao invés de solucionar o problema ou dar encaminhamento, ficam querendo saber de quem é a culpa. Não era nem para eu estar falando aqui, mas preciso falar, Raimundinho. Uma vaca foi encontrada morta lá na Francisco Arcanjo de Albuquerque, próximo a um poste. E aí divulgaram que foi um choque elétrico. E aí já vi gente aqui dizendo, olha, a prefeitura disse que ainda não recebeu oficialmente aquela energia, que não sabe, que não sei o quê, quem é o responsável, se é o Estado, se é a construtora. Ora, a obra foi inaugurada no início do ano, em maio, foi, garotinho? Maio deste ano. E vocês se recordam que nós falamos aqui. Ligaram a energia da Francisco Arcanjo de Albuquerque para a inauguração e depois desligaram. E ficou lá desligado mais de uma semana com reclamações diárias aqui no rádio e nós reverberando para que quem fosse responsável tomasse providência. Foi religado, ninguém disse nada, estava funcionando até agora. E eu aqui, perguntando a mim mesmo, nós estamos na iminência de realizar o maior evento de Cajazeiras lá nessa avenida. Já imaginou, você que está me ouvindo agora, se ao invés de um animal tivesse sido um cidadão, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, que tivesse encostado num poste desse? E aqui para nós, eu quero saber quem é responsável agora, eu queria saber primeiro, quem já foi lá e já testou para ver se os postes ainda não estão soltando corrente, não estão liberando corrente. Alguém foi, da Energisa, da prefeitura ou de algum setor, ao invés de ficar perguntando quem é o responsável, já resolveram o problema? Isso é que eu quero saber, de soluções para evitar mortes. Foi um animal, mas se não tivesse sido um animal, poderia ter sido um ser humano. É brincadeira uma coisa dessa, rapaz. É brincadeira. Eu espero que daqui para o final do programa alguém me ligue e diga, não, foi solucionado, lá não está mais dando choque, deve ter sido um problema apenas na hora da chuva, mas é preocupante, é preocupante. Mas preocupante também, garotinho, é aqui essa matéria que nós botamos na manchete, numa das manchetes. Como é que a gente vem aqui, batendo numa tecla que as prefeituras estão com a sua folha de pessoal inchada, assoberbada de apadrinhados políticos, com raríssimas exceções, suplantando o limite legal, sendo notificada pelo Tribunal de Contas, encontrando fórmulas de burlar a fiscalização, burlando o Ministério Público, porque o Ministério Público manda fazer concurso, que é a entrada legal no serviço público, aí não fazem, continuam contratando por excepcional interesse. E aí, do ano passado para cá, porque era véspera de eleição, encontraram outras fórmulas, empurraram gente das cooperativas, empurraram gente em institutos. Aqui em Cajazeiras tem um instituto, aqui em Cajazeiras tem uma cooperativa, ainda tem uma empresa onde se contrata mão de obra. E aí nós estamos vendo o caminho. O Ministério Público, quando não é o Ministério Público, são os partidos opositores. Mas graças a Deus, e eu vou deixar para dizer que é política, pegar o exemplo do promotor
E não vou falar sobre isso não, quem é quem vai falar sobre isso? Doutor Levi, que eu conheço, tomou a frente lá em Conceição. Está aí, outra age em Marisópolis, outra age lá em Santa Rita, e aí, por tudo que é canto, inchaço na folha, contratações com interesses políticos. Mas aí, certamente os prefeitos estão apostando que vão ser apadrinhados, e pode ser que não seja aprovado com efeito retroativo, mas de qualquer forma pode beneficiar. A pressa que estão dando nessa matéria, aprovada ontem lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com parecer do senador Efraim, já tinha sido aprovado em abril na Câmara dos Deputados, calados, sem ninguém tomar conhecimento. Uma proposta de um deputado lá do MDB do Maranhão. E o que é que está sendo aprovado e vai em caráter de urgência para o plenário? Praticamente vão rasgar a lei de responsabilidade fiscal, porque estão estendendo os limites, deixando justamente de fora contratados terceirizados através de cooperativas, organizações sociais, institutos e o que o valha. Qualquer coisa nesse sentido. Ora, se os prefeitos agora vão poder encher essas organizações que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vão, quem são os donos, de que vivem e aonde estão implantadas, como pergunta Ian de vez em quando aqui. Se até então, tribunais de contas estavam questionando, o Ministério Público questionando, e agora o nosso Congresso vai avalizar, vai autorizar, vai assinar embaixo, vai dizer que é tudo legal para que as contratações que forem feitas fiquem fora do limite imposto pela legislação dos gastos com servidores públicos. Esse pagamento dessas folhas paralelas não vão ser contabilizadas como se servidores fossem. Vão ser contabilizados, eu não sei qual rubrica, mas vai ser outro tipo de gasto. E aí, meu amigo, minha amiga que está me escutando, vai ser outra esculhambação. Gestores municipais enchendo as prefeituras de correligionários, na maioria das vezes com pouca competência para as funções que são colocadas, ou na maioria das vezes sequer trabalham. E como é que eu vou dizer que o Congresso está certo? Porque burla a Constituição quando diz que a porta de entrada no serviço público é o concurso público. Quem é que vai mais fazer concurso público, rapaz? Se podem se valer dessas OCIPs, dessas cooperativas, desses institutos, de empresas de fachada, para botar lá os correligionários e gastarem o dinheiro público com cabos eleitorais. Vergonha, retrocesso. Mas aprova-se na Câmara na calada da noite, passa no Senado sem ninguém dizer nada, enquanto isso está a população brigando por besteira, saber de Bolsonaro, saber de Lula, se abre o rádio é Lula e Bolsonaro o tempo todo, e o fumo entrando, como diria lá na esquina ali da Camila de Holanda. Porque na hora, nós já dissemos aqui em Cajazeiras, olhe quanto foi investido nesses últimos 8 anos em Cajazeiras, investimento com recursos próprios, e recursos tiveram muito em obras. Não tem dinheiro para investimento, porque o dinheiro está sendo para pagar a paniguados, a correligionários, a prestadores de serviço, a terceirizados. E agora vem a Câmara e vem o Senado Federal dizer que está certo e ainda liberar esses prefeitos. Ora, se não tem limite mais prudencial para que eles possam dizer, não, aqui eu só posso gastar até 54% com o pessoal, 60% tal, ou coisa que o valha. Nada, por ter aberta para safadeza, por ter aberta para fazer política
da mais raia miúda, por assim dizer, porque é feita com encabrestamento, com empregos temporários, mas eu não sei mais se vão ser temporários. Boa tarde.